Igreja é agora uma palavra religiosa geralmente usada para se referir a um local de culto. No entanto, quando a palavra era usada nos tempos do Novo Testamento, a palavra em grego eclésia, na língua original grega, significava simplesmente reunião ou uma assembleia de pessoas. Não era uma palavra religiosa. Quando as pessoas foram salvas, elas se reuniram como comunidades de cristãos em suas localidades. Estes foram referidos como igrejas pelos escritores do Novo Testamento. Por exemplo, a igreja em Jerusalém, Atos capítulo 8, versículo 1, a igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 também, as igrejas da Galácia, Gálatas capítulo 1, versículo 2, a palavra foi usada para descrever a reunião de pessoas, não um lugar ou um edifício em que as pessoas se reuniam. A ideia de uma pessoa experimentando a salvação e não pertencendo a uma igreja local não é encontrada no Novo Testamento. Mesmo quando um cristão se mudava para outra cidade, sua igreja muitas vezes escrevia uma carta de recomendação para que ele fosse aceito, recebido na igreja local nova, na nova localidade onde ele estava indo viver, morar. Leia Atos capítulo 18, versículo 27, Colossenses capítulo 4, versículo 10. Uma igreja local pode ser grande ou pequena, ter reuniões em diferentes horários semanais e outras diferenças de ordem secundária, mas cada igreja local é definida pela presença do Senhor Jesus ressurreto e não por suas atividades ou estruturas. Leia Mateus capítulo 18, versículo 20. É o Senhor e sua presença prometida que torna uma igreja diferente de qualquer outra reunião de pessoas ou organizações, mesmo que sejam aquelas de cristãos. Como resultado da presença do Senhor em seu meio, uma igreja local deve ter características identificáveis que podem permanecer e ser praticadas, mesmo que já faz muito tempo que o Senhor Jesus foi para o céu. Também é verdade dizer que algumas das cartas do Novo Testamento foram escritas para igrejas que não eram mais facilmente identificáveis como tais, devido ao seu afastamento da doutrina apostólica outrora praticada por elas. Por exemplo, a igreja de Corinto é um exemplo óbvio. Apesar de seus fracassos, eles ainda eram tratados como igrejas locais. Se a autoridade do Senhor for reconhecida corretamente, então a igreja local procurará implementar o ensino do Novo Testamento em relação ao Evangelho, batismo, ceia do Senhor, ordem de ajuntamento, governo, uso do dom espiritual e várias outras instruções bíblicas importantes. Para que uma igreja adore, sirva e honre ao Senhor em uma localidade, a adesão à instrução do Novo Testamento é importância primordial. Para um cristão, uma igreja local é onde ele experimenta a presença e a bênção do Senhor de uma maneira única. É dentro dessa comunidade de crentes que o cristão cresce na fé, obterá sabedoria e compreensão espiritual, se submeterá à autoridade espiritual, terá a oportunidade de servir ao Senhor e adorar, desenvolverá relacionamentos significativos e alcançará a outros com o Evangelho. Muito mais poderia ser dito sobre a igreja local, mas não há nada mais importante do que lembrar que o Senhor Jesus deve ser o ponto focal, o foco de toda a igreja. Todos
Todos e tudo deve estar ligado a Ele. Uma igreja local só é realmente reconhecida quando o Senhor Jesus é o centro daquela reunião. O Senhor Jesus Cristo mesmo, Ele mesmo diz em Mateus capítulo 20, aliás, em capítulo 18, Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. As atividades da igreja local não fazem, as atividades, melhor dizendo, de crentes não fazem aquele grupo ser uma igreja local, mas sim a presença do Senhor Jesus no meio deles. É isto que faz uma igreja ou um conjunto, um ajuntamento de crentes ser uma igreja local. Crentes que se reúnem ao nome do Senhor Jesus ou sobre a autoridade dele, aonde ele tem autoridade, aonde ele governa, aonde ele guia. Então, as reuniões daquele ajuntamento de pessoas, aquilo ali é considerado, aquele grupo, aquele ajuntamento é considerado uma igreja local pelo próprio Senhor, é reconhecida pelo Senhor. E os membros e as pessoas que estão ali naquele meio sabem, aqui existe uma igreja que se reúne ao nome do Senhor Jesus e é verdadeiramente uma igreja local, onde tem uma reunião de suma importância, a ceia do Senhor, outras reuniões de oração, ministério da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus e outras reuniões.